Problema com a luz aqui, mas deu tudo super certo no final. Atrasei um minutinho. Acho que é a segunda vez em anos que eu atraso um minutinho, porque hoje eu vou receber aqui a Carol e provavelmente o Brunello para a gente falar dos animais na perspectiva da legislação. Olá, Carol! Na perspectiva da legislação, muito tem se dito aí sobre o novo Código Civil, como é que vai ser essa questão de proteção? Qual que é a garantia? Quais são as garantias dos animais? Vamos lá, vamos conversar com a Carol, um papo rápido e dinâmico. Fala, Carol, boa noite! Boa noite a todos. Tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Prazer é... Carol, não está dando para te ouvir, não. Por alguma razão, está muito... Agora está me ouvindo melhor? Perfeito, agora perfeito. Tá, joia. É uma questão aqui, agora questão aqui. Microfone. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Perfeito. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Vai ser um prazer a gente discutir hoje esse tema tão relevante, tão polêmico, tão importante como os direitos dos animais e suas atualizações mais recentes. Carol, eu dizia aqui pouco antes de você entrar que meu grande ponto hoje aqui, não só para aqueles que nos acompanham, mas para aqueles que têm dúvidas, que são de outro ramo que não do direito, né? Tem muita gente interessada, dono de pet shop, veterinário, pai de pet, pet lovers, enfim. Como é que é a questão da legislação relacionada aos animais? O Código Civil atual, ele tem uma proteção para os animais, o Código Penal, como é que é isso, Carol? Olha, Léo, hoje nós temos um cenário bastante dramático para o tratamento dos animais com relação tanto à legislação penal quanto à legislação civilista. Nosso Código Civil vigente, ele veio em 2002, mas ele já nasceu velho. Então, nós temos um código que foi pensado, né, por volta da década de 1970, entrou em vigor quase 40 anos depois do início de suas discussões, e o tratamento dos animais à época era extremamente rudimentar. Então, a normativa civilista para o tratamento dos animais hoje, sendo aqui bastante sintética, ela considera que os animais são coisas, são bens semoventes, bens dotados de movimento próprio, e aos animais é dispendido todo o tratamento devido para os bens, com uma pequena exceção. Animais são também tutelados constitucionalmente enquanto fauna e tutelados pela Lei de Crimes Ambientais com relação aos maus tratos. Então, nós temos aí uma ferramenta trazida pela Lei de Crimes Ambientais, né, a ferramenta penalista, punitivista, para quem comete maus tratos, e essa pena, né, essa previsão de pena, ela tem a matriz constitucional, que está calcada justamente na proteção ao meio ambiente, aí fauna e flora, os animais sendo enquadrados como fauna. Essa proteção trouxe inúmeras repercussões negativas para o tratamento dos animais. Então, várias normativas tentaram atacar esse tema, ainda que sem sucesso. Nós temos um regramento bastante interessante do começo da década de 2000 com relação a testes em animais, a chamada Lei Arouca. Ela vai trazer aqueles famosos 3 R's: reduzir, reutilizar e reaproveitar, para que toda pesquisa com animais ela tenha um lastro que seja cientificamente comprovável, mas que ao mesmo tempo não cometa maus tratos aos animais. Essas três grandes matrizes, a do direito penal, a do direito civil e a infraconstitucional, elas dão o que hoje nós chamamos de arcabouço protetivo para os animais. Mas ainda, o status de coisa, de bem semovente, incomoda não somente aos civilistas, mas acho que a todos nós que nos prestamos a discutir seriamente a temática. Sim. Então, o meu diagnóstico da legislação brasileira seria que ela é extremamente antiquada, extremamente ineficiente na tutela dos interesses dos animais.
Carol, e antes de tocar no principal ponto que eu quero para essa noite aqui, você, como estudiosa, com certeza conhece outras legislações, e para estar dizendo que a gente está num patamar de sermos taxados de antiquado, existem outras legislações que estão, então, para e passo com esse cuidado que nós que amamos os animais buscamos. Né? E você pode falar um pouco disso para a gente? Claro, claro, perfeitamente. Nós temos no ordenamento jurídico, aqui eu estou falando do ordenamento jurídico ocidental, principalmente, algumas vanguardas no tratamento dos animais em relação às normativas que são estabelecidas a partir desse pensamento engendrado em torno dos animais. Acredito que os países germânicos, aí eu estou incluindo Alemanha, Áustria, também incluo Suíça nesse grande bloco, eles têm uma tradição muito forte de tratar os animais não como bens. Talvez tenham sido os pioneiros nesse tratamento. Então, nós temos tanto Alemanha, quanto Suíça, quanto Áustria, tratando os animais como exatamente, tratando os animais não como sujeitos de direito, eles não fazem esse pulo, mas tratam os animais como uma terceira categoria. Nós temos os sujeitos de direito, as pessoas, nós temos os bens e nós temos os animais, como uma terceira categoria que merece, por serem configurados da forma que são, direitos e obrigações dos seres humanos para com esses seres. Direitos e obrigações como, para além de não submetê-los a maus tratos, fornecer ambiente adequado para que a vida deles floresça, fornecer tratamento adequado em caso de doença, fornecer auxílio médico veterinário quando um animal é atropelado e esse animal está em situação de rua. Então existe toda uma lógica por trás de colocar os animais como uma terceira categoria, lógica essa que está sendo seguida por Portugal, está sendo seguida pela França, já é seguida na legislação australiana. Aqui na América do Sul, nós temos a Bolívia, que tem uma legislação extremamente robusta para o tratamento dos animais, e isso não deriva propriamente dos animais, mas de uma tradição de comunidades e povos tradicionais, que Bolívia tem, por exemplo, e do tratamento que eles têm para com a natureza. Então, os rios possuem um certo caráter de bens a serem tutelados, por vezes sujeitos de direitos. Exato, exato. Então, no Brasil, nós estamos extremamente atrás nessa discussão, que países como França, Alemanha, Suíça, Austrália, Áustria e até nossos vizinhos bolivianos já estão travando com muito mais avanço que a gente por aqui. Olha só que coisa. Mas, Carol, o que nos chama aqui hoje é justamente toda essa poeira que envolve o debate acerca de uma reforma do Código Civil. Né? Tivemos aí uma comissão que trabalhou com vários juristas e estamos ouvindo dizer aqui e acolá de algumas das mudanças que podem vir a ser aprovadas. Né? Nessa poeira, nessa pseudo-incerteza, né, porque já existe um documento, temos avanços? Você acha que conseguimos avançar? Até o professor Brunello, que infelizmente não conseguiu estar com a gente hoje, falou, olha, lá atrás eu falei com a Anastasia, e a Anastasia era senador naquela época, se eu não estou enganado. Carol, como é que está essa questão agora perante o projeto de reforma do Código Civil? Perfeitamente, Léo. Nós tivemos aqui, eu acho que vale um super pequeno adendo para contar um pouquinho dessa história, de como essa discussão chegou até o momento do novo Código Civil. Enquanto o Código Civil atual começou a ter suas primeiras repercussões, começaram movimentos legislativos para aprovação do que eles chamavam de Código dos Animais. Um código apartado do Código Ambiental, infraconstitucional, que iria regulamentar todo o tratamento que deve ser despendido pelos animais. Entre inúmeros anteprojetos de lei que começaram a tramitar e foram engavetados, nós tivemos cerca de 10 projetos de código para animais, e todos eles ficaram incubados, digamos assim.
E com as discussões do novo Código Civil, parte dos estudiosos que estão responsáveis por essa comissão trouxeram o tema dos animais para a discussão. Primeiramente, esse tema, na primeiríssima versão do novo Código Civil, do que estava sendo discutido, ele foi tratado de uma forma muito insatisfatória. Foi tratado com um pequeno adendo ao artigo 82, que trata dos bens semoventes, categorizando no artigo 82A os animais como objetos de direito. Pode, na época, parecer um avanço, né? Bom, então eles não são mais coisas, mas toda norma ela tem que ser lida de uma forma holística, você não pode pensar um artigo. A lógica onde essa nova redação estava inserida fazia com que os animais, apesar de serem considerados objetos, ainda assim tivessem toda a tutela que é despendida para as coisas, para os bens. Então não havia nenhum avanço significativo. Foi criada somente uma nomenclatura, e a gente sabe muito bem que nomenclatura não faz direito. Direito precisa de um arcabouço que dialogue, que seja dialógico, enfim. E, com base nessas primeiras críticas que foram recebidas, houve uma nova versão, e aí sim eles começaram a tatear o tema de uma forma mais arrojada, digamos assim. Gostaria de primeiro salientar que nós temos 3 eixos aí para discutir a questão dos animais na reforma do Código Civil. A primeira delas diz respeito ao status dos animais em si. Como os animais são conceituados e quais as repercussões jurídicas dessa conceituação. O segundo grande eixo seria o eixo do direito de família, que nós vamos discutir um pouquinho mais. Ele também traz repercussões para como os animais são tratados no âmbito familiar, no âmbito dessa tutela. E, por fim, tem uma repercussão muito interessante na própria disciplina dos direitos da personalidade. Então, são 3 eixos. Vou começar pelo primeiro deles, o eixo da própria categorização, do status jurídico desses animais. Os animais não vão ser mais considerados, de acordo com o estado da arte, né, como essa reforma está nesse momento, como objetos de direito, mas antes como seres sencientes e passíveis de proteção jurídica própria. Isso significa que o Código Civil julgou para a regulamentação posterior. Ele positivou que são animais, não são nem coisas nem pessoas, adotando essa solução, de fato que a Europa principalmente já está adotando, dessa terceira via, e colocou para os próximos operadores e pensadores do direito essa regulamentação, tendo em vista a sua natureza especial ante o ordenamento jurídico, eles necessitam de uma regulamentação própria por meio de lei especial. E essa lei vai disciplinar o tratamento físico e o tratamento ético desses animais. Na minha visão, é uma solução, sendo bastante realista, né, tratando o direito brasileiro como ele é hoje, que pode ser muito interessante caso a gente tenha uma lei regulamentadora muito interessante. Isso significa que tudo que esse artigo está abrindo vai depender, tudo que o Código Civil está trazendo vai depender da regulamentação posterior. E aí para isso é tão importante debater o tema dos direitos dos animais, porque o Código Civil abriu esse espaço para a regulamentação e essa regulamentação tem que ser feita da melhor forma possível. Segundo eixo, que é o eixo do que a gente chama de direito das famílias, direito de família, nós temos também a previsão dos deveres conjugais, né? Coloca-se que há deveres atribuídos aos cônjuges ou conviventes e que esses deveres também giram em torno dos animais de companhia, do que a gente chama de pets. Então, agora, os pais de pets vão ter, quando se separarem, o direito a compartilhar tanto a companhia desse animal, quanto o dever de arcar com as despesas destinadas ao bem-estar desse animal. Outro ponto muito interessante que os tribunais já vinham decidindo, com base em jurisprudência, outras fontes do direito, e que agora o Código Civil vai trazer para esse regramento, para que os animais possam ter o seu melhor destino, mesmo durante uma separação. E aí, o outro ponto
que eu gostaria de salientar, no outro eixo que é extremamente interessante, é o eixo do próprio regramento dos direitos da personalidade. No Código Civil novo, que está ainda em discussão, é trazido que a relação afetiva entre humanos e animais tem que ser privilegiada. Ou seja, a partir dessa relação que se estabelece entre uma pessoa e um animal, ou muitas pessoas e muitos animais, podem se gerar direitos. Então, se o meu cãozinho foi envenenado pelo meu vizinho, para além disso ser um dano à minha propriedade, isso gera um dano também à minha personalidade. Então, a repercussão desse, talvez eu trouxe por último, mas eu acho que a repercussão desse é o que tem maior campo para ser explorado, é muito, muito, muito evidente. Então, em síntese, tentei fazer uma síntese aqui para a gente não estender também demais a discussão, embora a gente poderia ficar aqui por muito tempo. Em síntese, eu acredito que seriam esses três grandes eixos de inovação das novas discussões do Código Civil. Carol, magnífico como sempre. Você tem uma visão muito. Você amplia, mas delimita o conteúdo. Então, isso nos traz uma segurança muito, muito grande, de uma forma muito clara, o que de fato abrange os nossos horizontes para além do direito. Né? Agora, Carol, um último comentário, né, para que as pessoas não confundam ou não liguem uma coisa com a outra. A Lei 14.064 de 2020, ela aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. Né? E aí ela Exato. colocava assim, punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Para o pessoal não confundir essa guarda com a guarda compartilhada que você mencionou agora na questão. A Claro. guarda manda o mantimento de um animal, ter um animal. Essa pessoa não vai poder mais ter o animal. Né? Perfeitamente. Ótima observação. É uma lei que também é extremamente debatida. Acho que com as regulamentações posteriores, essa lei vai ter inclusive a chance de ter os seus dispositivos ali melhor regulamentados, melhor explicitados, talvez uma revogação, enfim, por incorporação desse novo regramento para os animais. Mas, de toda forma, de fato, são conceitos completamente desvinculados aí, como você bem salientou. Muito bem. Carol, a gente está fazendo essa série de encontros aqui relacionados aos animais porque o tema tem despertado muito interesse do mercado jurídico, do mercado da sociedade de um modo geral. E na segunda-feira a gente volta para mais um papo complementar com o intuito de instruir, de melhorar o conhecimento das pessoas acerca da legislação e do tratamento jurídico dos animais. Essa que você trouxe agora, de como os animais são vistos na Alemanha, na Holanda e agora eu ainda tentei decorar, mas não consegui. Alemanha, Áustria, Suíça, Austrália, Bolívia, são muitos. França, Isso dos Portugal. não serem mais considerados como pessoa ou como coisa já é uma grande distinção e mexe muito com a nossa percepção de valorização desses seres vivos, né? Não só como como é que eu posso dizer? Não só como pertencentes ao meio ambiente, mas seres dotados de amor, seres que são fonte de companhia, que são materiais preciosíssimos para as pessoas que têm deficiência visual. Então, assim, acho que a gente está evoluindo. Ainda estamos atrás, mas o cenário, a perspectiva é muito positiva, né? De fato, o cenário é muito, muito promissor. Eu acho que só de a gente estar nesse ambiente com tantas pessoas dispostas a discutir esse assunto, isso já significa que a gente está caminhando de uma forma bastante satisfatória. O direito ele tem a tradição de pensar por meio de dicotomias. O direito sempre coloca o preto, o branco, o homem, a mulher, a pessoa e o bem. Eu acho que está na hora da gente reconhecer que existem categorias intermediárias e que o direito pode e deve tutelar essas categorias intermediárias da forma que elas são, sem tentar encaixá-las em uma determinada caixinha. Será que animais são pessoas ou são coisas? Peraí, existe uma outra forma. Que forma é essa?
e aí a gente inicia esse debate. Muito bom. Ó, a turminha do Minhal, participando mais uma vez, agradecemos a presença. Seria muito bom abordar também a questão da proteção animal e dos direitos e dos animais comunitários. Podemos deixar isso para o papo de segunda, Carol? O que você acha? Podemos, com certeza. Pode É um ser. tema extremamente relevante. Maravilha. E a turminha do Miau também ajuda a divulgar mais a nossa live de segunda. A gente traz aqui outras reflexões relevantes e importantes para esse cenário. Nosso papo na segunda às 19 de novo, né, Carol? Correto, perfeito. E aí na segunda a gente traz uma super novidade para essa galera que curte esse tema. Temos aí muito para apresentar, para mostrar ainda, mas eu só conto na segunda às 19. Carol, obrigado pela atenção. Fica aqui a nossa dica de leitura para além das espécies, livro lançado pela Carolina Maria Nasser Cury, pelo Brunello Stancioli, O Status Jurídico dos Animais, está em sua terceira edição, agora pela editora Foco, encontra lá no site da Foco, e na segunda a gente se vê aqui de novo. Carol, palavras finais são suas. Léo, eu queria mais uma vez agradecer o espaço, agradecer a editora Foco, que tem tido esse papel de vanguarda nas publicações jurídicas, expandindo o leque para inúmeras publicações relevantes, trazendo contribuições, inclusive para essa discussão do novo Código Civil, e convidar todos para ficarem de olho no perfil da Foco, nas novas atualizações. A gente, de fato, tem uma surpresa muito interessante na próxima segunda para apresentar para vocês. Divulguem bastante esse conteúdo e nos vemos na segunda. Forte abraço a todos. Valeu, Carol. Obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo ou em reprise pelo Spotify. Não interessa, o importante é que você está atrás de conteúdo, quer prosperar ou quer se inteirar de assuntos como esse. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e com saúde. E no nosso caso, até segunda às 19. Beijo. Obrigado, Carol. Sensacional. Tchau, Léo.